Então, galera, para a gente finalizar nosso conteúdo de licenciamento ambiental, nada melhor do que a gente dar uma olhada em algumas questões, né, de concursos que trataram sobre o assunto. Essas questões que nós vamos ver agora foram retiradas do site Que Concursos, né? Então lá tem diversas questões relacionadas a diversas áreas, principalmente da área ambiental, né? Então fazendo uma rápida pesquisa, eu encontrei diversas questões e trago elas para que a gente possa analisar uma a uma aqui, certo? Então começamos por essa questão do analista técnico engenheiro de meio ambiente de 2014. Ele é basicamente uma questão sobre conceito, né? Então ele pergunta: licenciamento ambiental pode ser definido como um. Então ele quer saber qual é o conceito de licenciamento. Retomando algumas aulas anteriores, a gente já viu que o conceito de licenciamento é um determinado procedimento. E ainda a gente fez uma relação, né, de mento do licenciamento com mento do procedimento. Ou seja, licenciamento é um conjunto de etapas, é um procedimento, certo? Até chegar, obviamente, na licença ambiental. Então vamos analisar a questão A. Ato administrativo pelo qual o órgão competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para instalar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais. Observem que aqui a gente tem o ato administrativo. Então, o que deixa errado a questão A, né, a alternativa A? É o ato administrativo. Quando a gente fala em licenciamento, a gente fala em procedimento administrativo. Então, este ato administrativo é o que deixa essa questão errada. Beleza? Seguindo então ali no B. Estudo relativo aos aspectos ambientais relacionados à instalação de um empreendimento, apresentado como subsídio para análise da licença requerida. Esse estudo nada mais é do que o estudo de impacto ambiental, que pode ser um estudo mais completo, como o EIA-RIMA, com base na resolução do CONAMA 01 de 86, ou ele é um estudo mais simplificado. Nós até citamos brevemente sobre o EIA-RIMA nas aulas anteriores, então isso aqui é referente ao EIA-RIMA ou a um estudo simplificado dos aspectos ambientais da atividade, certo? Então essa daqui também está errada. Impacto ambiental que afeta diretamente todo ou uma parte do território de 2 ou mais estados. Não. Isso aqui ele está tentando falar alguma coisa relacionada à competência. Tá? Então ele também não se refere à definição, né, ao conceito de licenciamento. Vamos lá. Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. Está correto. Então essa aqui é a alternativa correta, é a letra D, justamente por quê? Porque ele traz o procedimento como forma correta, e aí então depois ele fala no qual o órgão ambiental, aquele órgão ambiental competente, autoriza a LP, LI e LO dos empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais. Esse conceito está previsto na LC, na Lei Complementar 140 de 2011, beleza? E aí depois a gente já sabe que a E está incorreta, mas vamos ver o que é que está incorreto. Então, processo em que um poluente ambiental é removido parcial ou totalmente do componente do meio ambiente em que foi lançado. Não, isso aqui é um procedimento, né, de controle ambiental, também não tem nada a ver com a nossa questão sobre licenciamento ambiental. Analisando a segunda questão, a segunda de arquiteto e de 2015, julgue o item seguinte relativos ao licenciamento ambiental, a resolução CONAMA 237 de 97 e suas alterações, bem como a temas correlatos. Verifiquem que aqui ele já trata da CONAMA 237, que é aquela nossa resolução que nós tratamos bastante nas aulas anteriores. Então, a resolução mencionada admite processos simplificados para atividades e os empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos conselhos de meio ambiente, sendo admitido ainda um único processo de licenciamento ambiental para esses empreendimentos. Então, ele quer saber se
essa frase, né, se essa afirmativa está correta ou se está errada. Eu diria então que ela está corretíssima, tá? Então essa resolução de fato ela admite processos simplificados, a gente acabou de comentar na questão anterior, né? Ou seja, estudos simplificados para aquelas atividades de menor impacto e que deverão ser aprovados pelos respectivos conselhos de meio ambiente. O que são esses respectivos conselhos? São os órgãos ambientais de cada enfim, entidade, seja ela da União, dos estados ou dos municípios, certo? Então, os conselhos de meio ambiente entende-se aqui como os órgãos ambientais, está descrito lá na resolução 237, sendo admitido ainda um único processo de licenciamento ambiental. Sim, né, muitas vezes tem lá uma licença única, que no qual une as três licenças, LP, LI e LO. Então é uma possibilidade. Lembrando que nós já comentamos nos tipos de licença que é possível, além de ter a LP, LI e LO separadamente, nós temos uns outros tipos de licença, como por exemplo, uma licença de ampliação, uma licença de regularização e uma licença única, né, que pode unir as três licenças LP, LI e LO em um único processo de licenciamento. Certo? Então está correta essa afirmativa. Agora, para essa aqui, ele está falando exatamente sobre os tipos, né, de licenças ambientais. Nós já vimos os três tipos, LP, LI e LO. Vamos a ela. 2017, então. Para cada etapa do processo de licenciamento ambiental é necessária a licença adequada no planejamento de um empreendimento ou de uma atividade. A licença prévia na construção da obra, a licença de instalação e na operação ou funcionamento a LO, a alternativa correta. LO autoriza a instalação. Nós já temos aqui uma parte errada, ele não autoriza a instalação. A LO autoriza o funcionamento da atividade, certo? Então verifique que já aqui nós já temos o erro dessa alternativa, certo? A LI autoriza o interessado a iniciar a operação do empreendimento. Não. Ele está falando aqui em operação. Não. A LI fala de instalação. Nós já vimos isso. Ok? LP é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo requisitos básicos para as próximas fases. Perfeito. Resposta então é letra C. Nós já vimos que a LP ela é a primeira licença a ser tirada e de fato ela aprova a localização, a concepção e atesta aí a viabilidade ambiental do empreendimento. Então está correta aqui essa alternativa letra C, certo? Vamos analisar as outras duas. A LO não possui validade, já começa errado, né? Todas as licenças possuem validade. Ela pode ser, então, de 4 até 10 anos, com relação, né, à normativa nacional. Lembrando que normativas infranacionais, né, as estaduais ou municipais, podem ser ainda mais restritivas com base na característica da localização ou do empreendimento, né? Claro que para que ela seja mais restritiva, tem que ter uma normativa para isso, tem que ter uma legislação que autorize esse prazo menor. Perfeito? Então, aqui a gente já começa na letra D de forma errada, né? É óbvio que todas as licenças possuem validade, possuem prazos, certo? Letra E. O prazo de validade da LO será, no mínimo, igual ao estabelecido pelo cronograma de instalação, não, já está errado aqui, né? Do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 anos. Não, aqui o que ele está errado é esse LO. Se tivesse, por exemplo, a LI aqui, então se ele tivesse descrito a LI, bom, aí beleza. Então, será no mínimo igual ao estabelecido pelo cronograma e no máximo até 6 anos. Ok? Então, nós já vemos aqui que essa também está errada, certo? Vamos para a próxima. De 2014 para engenheiro ambiental. O sistema tríplice de licenciamento ambiental, que estabelece as figuras da licença prévia, licença de instalação e de operação, foi instituído através da... Aí nós temos várias leis e resoluções aqui que vai nos dizer... com relação a alguma matéria ambiental.
Então, a Lei Federal 12.651 de 2012 fala do Código Florestal. Inclusive, em nenhum momento nós comentamos sobre o Código Florestal, tá? Então, é uma matéria importantíssima que ele trata ali de área de preservação permanente, fala de reserva legal, fala de uma série de normativas, né, de instrumentos de proteção ambiental, mas ele não é específico da matéria de licenciamento. Depois nós temos a Lei Federal 6.938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela trata de licenças ambientais, mas ela não fala da tipificação das licenças. Então, é importante, sim, nós inclusive vimos ela, mas ela não fala dos tipos, certo? Só fala do CISNAMA, né? Ou seja, dos órgãos executores, né, da política, ou seja, aqueles que têm a competência exclusiva para exercer o licenciamento, mas ele não fala dos tipos. CONAMA 237, então aqui nós temos uma resolução específica de licenciamento, essa está correta, né, a letra C, justamente porque ela fala. Então a CONAMA 237 é essa legislação que fala dos tipos de licença, LP, LI e LO. A resolução CONAMA 09 de 87 é uma resolução importante também, tá? Então ela trata da questão de audiências públicas. Então fala quem é que pode solicitar audiência pública, quem que instala audiência pública, como que ela funciona, o seu resultado, enfim. Ela trata especificamente sobre audiências públicas ligadas à área ambiental, beleza? Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, ela fala das sanções relacionadas aos danos ambientais causados, né? Fala da própria responsabilidade objetiva em matéria ambiental. Teremos uma aula específica sobre responsabilidade objetiva, né? Mas não é o assunto nesse momento, ele não fala dos tipos de licença. Passamos para a próxima, então. Em 2014, uma questão para analista técnico, engenheiro de meio ambiente também, por meio do licenciamento ambiental, administração pública. E aí, então, para a gente completar. Define o lugar para a implantação dos sistemas de mitigação de impacto ambiental. Não, o licenciamento ambiental não define um lugar para implantação dos sistemas de mitigação. Mitigação é a mesma coisa que minimização, né? Não define esse lugar desses sistemas de minimização, não. Tá? Então, controla a interferência humana sobre as condições ambientais. É possível. Vamos analisar o restante para saber ainda qual que está correta. Controla o efeito dos impactos ambientais. Lembre, efeito seria uma consequência. E a matéria de licenciamento, né, o licenciamento, ele é um instrumento de prevenção, né? Ele é um instrumento de preservação ambiental e não de mitigação dos seus efeitos, beleza? Então aqui certamente já está errado, assim como a letra A também não, né? Ele não fala de minimização, tá? Então ele fala de evitar determinados impactos ambientais, ok? Define a tarifa a ser cobrada pelos usuários. Não, até mesmo porque o foco não é a tarifa, né? O foco é a preservação. As taxas para o licenciamento são valores referentes aos serviços prestados pelo órgão público, mas ele não define a tarifa a ser cobrada pelos usuários. Na letra E, prevê as prioridades de investimento nas obras de saneamento. Não. Quando eu falo de licenciamento ambiental, ele não está relacionado diretamente ao saneamento ambiental. Ele pode até contribuir, mas ele não é referente a saneamento ambiental, a matéria de saneamento, certo? Então, nós já vimos aqui que a letra correspondente é a letra B, controla a interferência humana, ou seja, lembra lá do conceito de licenciamento que fala das atividades humanas, ou seja, ela visa a prevenção da poluição das atividades humanas. Então, o licenciamento visa essa prevenção, certo? Então, controla, ou seja, o ato de controlar essa interferência humana sobre as condições ambientais. Lembrando que condição ambiental é o status, né, é a condição no qual aquele fator ambiental, aquele elemento ambiental, seja o solo, o ar ou a água, se encontram naquele determinado momento, naquele instante. Então, a condição ambiental é isso. Ele tenta controlar, ele tenta evitar que essa interferência humana tenha impactos negativos sobre essas condições ambientais.
Perfeito? Então, a letra B é a letra correta. Uma questão, então, de 2017, analista técnico, engenheiro de meio ambiente. Determinada empresa consulta o órgão ambiental para obter informações sobre exigências para o processo de licenciamento ambiental de uma ferrovia, no que tange à apresentação do estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório, o EIA-RIMA. Levando em conta os instrumentos legais que regulamentam o EIA-RIMA, deve-se considerar o seguinte. Bom, para acompanhar essa questão, sugiro que vocês deem uma olhada na Resolução 01 de 86. Ela vai trazer bastante coisa sobre o EIA-RIMA, inclusive uma resolução específica sobre o tema. Tá? Então, letra A. O EIA-RIMA é um estudo amplo, integrante do licenciamento ambiental, destinado a avaliar os impactos ao meio ambiente natural, sem a abordagem dos impactos aos meios artificial e cultural, pois eles não integram o conceito de meio ambiente. Isso está errado. Tá? Primeiro que sim, eles integram. Então esse não aqui já estaria errado. Tá? Eles integram sim o conceito de meio ambiente. E todos os aspectos e seus respectivos impactos ambientais, tanto ao meio natural, artificial ou cultural, devem ser abordados no estudo de impacto ambiental. Certo? Então todos, tanto os impactos negativos quanto os positivos, ok? Letra B, o EIA-RIMA é um estudo ambiental simplificado. Aqui a gente já tem um erro, tá? Ele não é simplificado. Ele é um estudo ambiental complexo, completo, certo? Que exige um corpo técnico multidisciplinar. Então, ele não é simplificado. Já temos um erro aqui. Exigido em todas as atividades e empreendimentos modificadores do meio ambiente. Não é em todas também. É só naquelas cujo impacto ele é significativo, certo? E aprovados na etapa de obtenção da licença de instalação. Não, mais um erro aqui, né? Não é na licença de instalação, é na licença prévia. Ele é um estudo preliminar, é um estudo prévio para o licenciamento. O EIA-RIMA, tendo em vista o respeito ao sigilo industrial, sim, ele tem que respeitar o sigilo industrial, então tem determinadas informações que não são expostas à sociedade, à comunidade, enfim, a quem deseja verificar o EIA-RIMA, não será acessível ao público, sendo a consulta restrita às audiências públicas, não, tá? Se vocês verificarem lá no EIA-RIMA, na resolução 01 de 86, ele está deixando bem claro lá que sim, que qualquer pessoa tem acesso ao relatório de impacto ambiental, sim. Tá? É claro que vai respeitar o sigilo industrial, ou seja, algumas informações sigilosas não vão ser demonstradas no relatório, mas sim, o relatório ele é disponível em qualquer momento, ele tem que ficar disponível em qualquer momento e não só em audiências públicas. Então essa aqui também está errada. Letra D. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente. Sim, então todas aquelas atividades que são consideradas de significativo, olha aqui, a significativa degradação, sim, devem fazer o EIA-RIMA. Então a resposta correta é a letra D. Considere um processo de licenciamento ambiental de empreendimento que se deseja instalar na divisa entre dois municípios de um mesmo estado. Observem que aqui a gente está falando de competência para o licenciamento, certo? Então, lá uma questão de 2018 para engenheiro sanitarista. Então, observe que o empreendimento ele deseja se instalar na divisa entre dois municípios de um mesmo estado. Ok? Um município tem 1/3 da população do outro e 30% mais indústrias. O empreendimento pode causar significativa degradação ambiental. Então vamos sublinhar aqui informações importantes. Ele pode causar significativa degradação ambiental, ok? Temos um. Está na divisa de dois municípios. Não são dois estados, são dois municípios dentro de um mesmo estado, ok? Então observem, essas informações são extremamente importantes para a gente analisar o restante. A.
Licenciamento deve ser realizado pelo município mais populoso, independentemente do número de indústrias existentes. Primeira coisa, em nenhum momento se fala de competência com relação a ser mais populoso. Tá? Ele fala com relação à questão de divisas, sim, mas ele não fala sobre a questão de ser mais populoso. Então, essa aqui já está errada. Ok? O licenciamento deve ser realizado pelo município mais industrializado. Também, em nenhum momento ele fala de considerar a industrialização para a competência de licenciamento. Em nenhum momento ele fala isso. Então, também está errada. O licenciamento deve ser realizado pelo órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal. Bom, até o momento nós temos aqui como correta, né? Então, órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal. Considerando o Distrito Federal aqui que ele é um estado também, ok? Então, licenciamento deve ser realizado pelo órgão ambiental estadual? Até aqui sim. Ou seja, 2 municípios dentro de um mesmo estado. Ele está fazendo divisa nesses 2 municípios. Ou seja, ele foi instalado, ele está concomitantemente em 2 municípios dentro do mesmo estado. Então, perfeito. Até aqui nós temos a letra C como correta. Vamos analisar a restante. E a rima não é necessário. Observa que já tem um não aqui. Nós já vimos que é significativo a degradação. Todo empreendimento que pode causar significativa degradação, ele deve preceder de um estudo de impacto ambiental, seu respectivo relatório. Então, é necessário sim, ok? E mesmo sendo licenciado por um município, ele sim, ele pode, ele deve, né, no caso de significativa degradação, realizar um estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório. Então, independente de quem for o licenciador, município, estado ou união, ele tem sim que realizar o EIA-RIMA. Tá? É o significativa lá, diz que a gente tem que realizar o EIA-RIMA. Na letra E, então, EIA-RIMA deve ser realizado independentemente do local de instalação. E a participação da sociedade não é obrigatória. Olha que o não é obrigatória. Lá na resolução 01 de 86 vai deixar claro para nós também que sim, a participação da sociedade é importante. Como que a sociedade participa do relatório de impacto ambiental? Através das audiências públicas. Portanto, é obrigatório todo o procedimento de licenciamento que possui ali o seu EIA-RIMA como atividade prévia, né? Ele tem que passar, então, por uma audiência pública. Ele tem que, todas aquelas pessoas, né? Aquelas instituições que forem ser afetadas pelo empreendimento devem ter a condição, a oportunidade de se manifestar referente ao empreendimento. Então, aqui nós temos o não como uma atividade, uma palavrinha, né, que deixa errada a nossa questão. Então, a letra correta é a letra C, ok? Outra questão, então, 2019, para engenharia ambiental, engenheiro ambiental. Assinale a alternativa que indica corretamente o procedimento no qual o poder público, representado por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. É uma questão de conceito também, né? Uma questão bem conceitual. Então nós já vimos aqui, ó, procedimento. Então a gente já viu aqui que é um conceito relacionado ao licenciamento ambiental. Então, processo ambiental? Não, em nenhum momento nós falamos de processo ambiental. Termo de ajuste de conduta? Também nós nem entramos aqui. A gente vai entrar quando nós começarmos a falar sobre responsabilidade civil ambiental. Então aqui nós não temos o termo de ajuste de conduta, ok? É licenciamento ambiental, nós temos aqui a resposta correta. E por que não é licença de instalação e nem licença de operação? Porque licença é ato. Licença é ato. E nós estamos tratando aqui de procedimento. Portanto, resposta correta é letra C. Beleza? Mais uma então. 2018 para engenheiro ambiental. O órgão responsável pelo licenciamento ambiental de bases ou empreendimentos militares é... Nós já vimos essa questão aqui também, é uma questão de competência para o licenciamento, e nós já vimos, através da resolução
237/97 também tem descrito lá na Lei Complementar 140 que todos os empreendimentos militares, todas as bases ou empreendimentos militares, são de responsabilidade da União, ou seja, do órgão ambiental da União. Quando a gente verifica isso aqui, a gente tem que entender o seguinte: é claro que nós temos algumas normativas, né, da questão militar que podem influenciar numa questão de licenciamento de empreendimentos militares. Mas o órgão responsável para o licenciamento ambiental em termos de União é o IBAMA. Portanto, a resposta correta é a letra D, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Esse é o órgão ambiental responsável pelo licenciamento de empreendimentos militares. Então, é uma competência exclusiva e essa competência não pode ser, então, delegada aos estados, tampouco aos municípios. Perfeito? Bom, aqui então a gente tem uma questão de 2014 para geógrafo e vamos analisar ela então. Com relação à informação ambiental e à participação de cidadãos no processo de licenciamento ambiental, analise as afirmativas a seguir. No que tange aos mandamentos constitucionais, lembrando que nós tratamos da Constituição Federal de 88, lá quando a gente falou de conceitos, né, a parte introdutória e conceitos, na aula número 1, se eu não me engano. Então, quando a gente falou da questão da Constituição, nós tratamos do artigo 225 da Constituição. Né? É um artigo importantíssimo, certo? E ele fala ali sobre a questão de proteção ambiental. Então, vamos seguindo aqui. É expressa a exigência de publicidade ao estudo prévio de impacto ambiental. Então, no que tange aos mandamentos constitucionais, é expressa a exigência de publicidade ao estudo prévio de impacto ambiental. Até aqui nós temos essa questão 1 como correta, ok? O órgão de meio ambiente responsável pela licença ambiental deverá promover a audiência pública dos estudos ambientais sempre que for solicitado por 50 ou mais cidadãos. Lembrando que existe uma resolução específica que trata sobre essa questão de audiências públicas, né? Nós já tratamos agora aqui em questões anteriores, né? Então, o órgão de meio ambiente responsável pela licença ambiental deverá promover audiência pública. Então, esse aqui é um critério, né, para solicitação de audiências públicas. Sim, 50 ou mais cidadãos podem sim solicitar a audiência pública para se manifestar com relação a um determinado empreendimento potencial poluidor. Ok? Então, a princípio, tanto uma quanto a outra estão corretas. Alternativa 3, né, assertiva 3, diz o seguinte: o relatório de impacto ambiental, o RIMA, deve ser apresentado de forma objetiva e adequado à sua compreensão, sendo as informações de estudo de impacto ambiental traduzidas em linguagem acessível, valendo-se de técnicas de comunicação visual. Perfeito! Então, essa aqui está bem explicativa do que é um relatório de impacto ambiental. Então, sim, ela deve ser apresentada de forma objetiva. Inclusive, eu comentei, quando nós falamos um pouco sobre o relatório de impacto ambiental, eu comentei da questão de utilização de mapas, de figuras, né? Ou seja, de uma linguagem mais acessível ao público geral. Tá? Então, está correta a assertiva 3 também. Então, está correto que se afirma em somente um? Não. Somente em 2? Não. Somente em 1 e 2? Não. Somente 1 e 3? Também não. Nós temos a letra E. 1, 2 e 3 estão corretas.